Quando os conflitos são espirituais, a gente vai orar, jejuar, consagrar. E quando a gente vê, os conflitos são desfeitos, né? A gente não precisa nem falar. E o Senhor vai, entra na situação e desfaz aquele conflito. Porque a gente foi lutar com as armas espirituais, com as armas que o Senhor nos dá, que é o jejum, a oração, o louvor, né? Essas são as armas do crente para lutar, para apaziguar conflitos espirituais. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Meu nome é Marivânia Mendes da Silva, né? Minha idade é 54 anos. Sou filha de Dona Maurisa, né? De seu Cícero, que mora ali na Rua Nova Campina. Todo mundo conhece, né? A minha mãe, meus irmãos, sou irmã de Moisés, de Maurício. Eu tenho 3 irmãs. Tenho uma família maravilhosa, né? E eu aceitei o Senhor com 8 anos de idade. A vizinha da minha mãe me levou porque eu tinha muito desejo. E eu aceitei Jesus na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Tamandaré. E lá fiquei até a minha mocidade. Me afastei no Evangelho por alguns anos, não muitos anos. Conheci meu esposo, namorei com ele 5 anos, me casei e sou casada há 31 anos. Tenho 3 filhos, 2 netas, né? E segui fazendo a obra do Senhor. Meu maior, conflito era que meu esposo não gostava de crente. E eu, para servir ao Senhor, eu ia para a igreja. Mas quando chegava em casa, tinha um conflito. E eu, para não brigar, ele era um esposo bom, mas tinha essa parte que ele não gostava. Então, eu caminhava 3 dias, 4 dias, quando eu via que ele estava com raiva, parava e ficava só orando. Quando era apaziguado, aquilo ali, aí eu voltava novamente a caminhar. Eu criei os meus filhos no Evangelho e eu sempre apresentava ao Senhor a situação, porque eu sempre tive desejo de fazer a obra. E o Senhor tinha algo comigo. E eu sempre fiz a obra do Senhor. Eu participava dos grupos. Tomei conta de direção de conjunto, de evangelismo. Fui vice-moderadora da igreja por bons anos. Tomei conta da comissão, que lá era MCM, MCA, de um grupo de mulheres. E assim eu servia ao Senhor, evangelizando, pregando. E eu tinha prazer, mas eu tinha esse conflito em casa. Quando eu chegava, ele estava aborrecido. E eu fui pedindo ao Senhor, mas o Senhor disse que ia entrar na situação. E quando o Senhor entrou na situação, em 2011, foi muito tempo, mas eu não desisti de orar, não desisti de clamar, não desisti de pedir ao Senhor e nem confrontava Ele, né? Mas eu pedi ao Senhor e o Senhor entrou na situação. E quando Deus chegou na situação, aí era meu esposo que perguntava se eu não ia para a igreja. Ele dizia: você não vai hoje? Porque o Senhor tratou com ele e comigo, passando a gente. Ele disse: vou tirar tudo. Vou tirar tudo. E aí eu perdi o emprego. Ele também trabalhava ali no Ibama. E ele trabalhava naquele barco, no Rio Baldo. Foi afundado, ele era pescador de pesquisa.
contratado. E quando eu perdi o emprego com 3 meses, por conta daquela lei de nepotismo, que não pode parente trabalhar, ele também perdeu o emprego. E aí ele viu a providência de Deus nas nossas vidas. Ele viu o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Ele viu como Deus cuidou. E através daquele tratamento ali com ele, quando o Senhor disse que ia restituir, mas o Senhor disse: vou passar com vocês e vou restituir tudo na sua vida, mas no prazo de 2 anos. Me deu a data. E assim foi. E em 2011, Jesus chegou e fez, restituiu nas nossas vidas. Empregou eu e ele. E eu dizia: Senhor, eu quero um lugar para trabalhar, Senhor, que eu possa cuidar dos meus filhos que estão entrando na adolescência. E assim o Senhor fez. A gente cuidava dos nossos filhos, que a gente foi morar nesse lugar onde eu trabalho até hoje. Vai fazer 15 anos que a gente mora lá e trabalha lá. E Jesus chegou e fez, e desde aquela data, que ele disse em 2011, os meus conflitos acabaram. Jesus chegou e agora ele quem disse: você não vai para a igreja? Hoje tem culto. No dia que tem trabalho de ciclo de oração, ele já diz para todo mundo: não, dia de segunda-feira a gente não pode fazer outra coisa, porque sua mãe tem o ciclo de oração. Não, sua mãe tem hoje. Ele me leva, ele me traz. Se eu pedir para ficar 1 semana fora de casa, se for para fazer a obra, ele deixa, sem problema nenhum. Esse homem virou dizimista da casa do Senhor, né? Porque Deus, quando ele entra, ele faz, né? E eu nunca confrontei ele. Eu tinha os conflitos, porque eu ficava triste. Ele passava semanas sem falar comigo por conta do evangelho, porque ele não gostava de crente. Mas hoje ele é amigo do evangelho, só falta aceitar Jesus. Jesus tirou dele o álcool, o fumo, curou ele. E hoje a gente vive em paz, né? Foi o conflito deixou de existir na minha casa, porque eu perseverei em oração, crendo que o Senhor ia fazer, e Ele fez. Amém.